Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao último módulo da Jornada do Propósito, que é sobre o horizonte, que diz respeito a aprendizado contínuo. Então, revisando rapidamente nossa caminhada até aqui, nós começamos com autoconhecimento, definição de valores pessoais, propósito pessoal, né? Seguimos depois para a gestão emocional, tivemos 2 módulos sobre esse assunto e vamos fechar agora com o aprendizado contínuo, né. Então iniciamos com me vendo, me olhando, me definindo, me conhecendo, o que que eu estou buscando, o que eu quero fazer aqui, como que eu vou lidar com as situações que vão se apresentar e como eu vou me manter nesse caminho de evolução, de crescimento. Então iniciando aí, vamos iniciar com a a definição de lifelong learning. Lifelong learning é uma palavra em inglês, ela significa aprendizado contínuo durante a vida, né, no sentido de você continuar aprendizado ao longo da vida, lifelong learning, né, nesse aspecto. E o que que esse conceito traz? Ele traz a importância de sempre estar aprimorando os conhecimentos. Então, esse conceito de que me formei na faculdade, depois eu fiz uma pós, pronto, não preciso mais estar atualizado. Isso acaba gerando uma estagnação do conhecimento. Por quê? Porque o mundo é muito volátil. Um dos fatores a gente diz que é o mundo VUCA, o V de volátil. Por quê? Tudo muda muito rápido. Você se forma esse ano, daqui 3, 4 anos, ou até antes, aqueles termos daquelas teorias que você aprendeu já podem ter sofrido algum tipo de alteração, ou adicionado outros termos. Aquela ferramenta que tinha tais critérios, hoje já tem outros. Então acaba mudando muito rápido, o mundo muda muito rápido. Então, no contexto ao qual estamos inseridos, nós precisamos ter essa consciência de que eu vou precisar continuar, vou precisar ir buscando, aprendendo. Mas eu não posso fazer uma nova formação agora. Então eu vou ler assuntos, vou comprar o livro mais atual, o que que mudou, o que que ele vai me trazer nesse contexto, tá. Então o lifelong learning é aprendizado ao longo da vida. E o mais legal de tudo isso é que o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade. O que que é? A minha habilidade dos neurônios fazerem novas conexões. Toda vez que nós aprendemos algo novo, ele faz conexões novas. Isso nos deixa mais flexível, conseguimos atingir, conseguimos eh, acessar mais rapidamente alguma informação, algo que às vezes era difícil para mim, agora está mais fácil. E a neuroplasticidade, gente, ela ocorre sempre. Não é só numa sala de aula, só lendo, só estudando com caderno, com uma caneta. Não. Eu fui fazer uma receita hoje. Fiz uma receita, não deu certo. Mas eu deveria aqui ter, talvez assado esse bolo em uma temperatura diferente. Ao próximo dia eu já vou fazer diferente. Isso é neuroplasticidade. Aprender algo novo. Tive um insight novo. Fui assistir um filme. No filme teve um conceito novo lá, algo que, olha só, isso é diferente. Aprendi algo novo. Já teve uma nova ramificação. E qual é o lado um pouco ruim disso? É que o nosso cérebro, ele gasta muita energia, glicose, para ser mais específico. Quando ele vai fazendo essas ramificações novas, ele tem que fazer um movimento diferente. É por isso que às vezes sentimos aquela preguiça, tem que estudar para aquela prova que eu tenho que fazer. Eu tenho que terminar de ler aquele livro. Tenho que ir lá fazer agora um treinamento. Sim, essa sensação, ela vai se manifestar. Por quê? Porque o teu cérebro, ele tem um gasto de energia quando ele tem que fazer essas novas conexões, essas novas ramificações. Então, sempre que você tiver um objetivo de aprender algo, grande possibilidade de vir essa preguiça, de vir essa canseira, de vir essa fadiga. Poxa vida, ela vai vir. Então esteja consciente de que ela vai se manifestar,
porque é o teu cérebro ali querendo economizar energia. Ele não gosta de se esforçar, de gerar mudanças, ele gosta de ficar onde ele está. Ele tem essa programação. Então, esteja consciente disso para que isso não te impeça de seguir com os teus objetivos. Mesmo com preguiça, mesmo cansado. Não, vamos lá, tem que fazer, tem que fazer. Lembre-se, toda vez que você faz algo que te gera algum êxito, você manda uma mensagem positiva para o teu cérebro que melhora o teu estado mental. Então, às vezes, esse esforço aí de ir contra essa preguiça do cérebro vai te ajudar em outros aspectos também, além de que você vai conseguir fazer as novas conexões neurais aí, essas novas conexões que nos deixam mais inteligentes e conseguimos acessar melhor as informações que precisamos na nossa rotina, né. Então essa zona de conforto, né, essa resistência, ela exige criar esses novos padrões. Faz com que a gente sinta aquela fadiga, aquela preguicinha ali para aprender algo novo, né. Principalmente se exige um tempo aí de atenção, de concentração. Essa preguiça, né, que eu chamo acabo chamando de preguiça, né, do cérebro, né, essa economia de energia, na verdade, a forma mais correta de se dizer, ela faz com que nós fiquemos passivos em algumas situações. E isso vem de uma pesquisa em 1970 do Martin Seligman e do Stephen Meyer, que são 2 psicólogos, em que eles fizeram um experimento com cães. Eles colocaram esses cães em uma superfície que dava uns choques, gerava aquele desconforto neles, né. Porém, tinha um dispositivo que se o cachorro tocasse, né, com a cabeça, parava os choques, desligava. E aí, eles tinham 2 grupinhos, aqueles cães que tinham acesso para desativar, para que não desse mais aqueles choques, e o outro grupo de cães não tinham acesso. Mesmo que eles tentassem, eles não não desativava os choques, eles continuavam tendo. E ao longo do tempo, eles foram observando, né, deixaram esses cães nesse experimento. Depois eles fizeram ali uma troca, né, trocaram eles e observaram que aqueles cães que não conseguiam desativar os choques acabaram ficando passivos. Mesmo agora eles tendo a possibilidade de parar com aquilo, eles continuavam sentindo. É como se eles estivessem simplesmente aceitado aquilo e ficaram passivos àquele desconforto. Então, qual é a conclusão que esses psicólogos trouxeram? Eles disseram assim que se a gente acredita que não vamos conseguir mudar, que não vamos conseguir aprender algo novo, que não vamos conseguir resolver, a gente fica passivo. A gente acaba jogando a toalha, como disseram. E eles trazem essa reflexão para identificar o que realmente não tem o que fazer e o que ainda dá para mexer, o que ainda dá para aprender, o que ainda dá para se esforçar. Então, essa já é uma atividade desse módulo. Reflita. O que eu me tornei passivo que eu ainda posso, talvez, fazer algo por isso e possa obter algum resultado? Tem coisas que a gente pode sim mudar. Basta tentar observar, entender os contextos e analisar de uma forma genuína, verdadeira, né, de uma forma bem analítica. O que que talvez eu fiquei com essa passividade, mas que eu tenho a possibilidade de mudar nesse sentido, né? E toda vez que nós nos propomos a fazer algo, a buscar algo novo, aprender algo novo, nós temos que olhar para nossa gestão de tempo e de energia. Muito se fala da gestão de tempo, né? Você precisa identificar o tempo que você tem, cuidar da procrastinação para não perder tempo, mas também tem a gestão de energia. Existem algumas situações, alguns momentos do nosso dia, da nossa rotina, em que não estamos com a energia para se aprofundar em algo. Então comece a se observar.
Quais momentos do teu dia, da tua rotina, ou da fase da tua vida, ou da fase do ano, ou da fase do mês, que você sente mais energia para fazer algo que você quer fazer, para ler, para fazer algum curso online, nesse sentido. Então não é só a gestão de tempo, é a gestão de energia que também vai ter impacto no teu processo de aprendizado, no teu processo de absorção. Se é algo que você consegue manejar nesse aspecto, talvez é algo para você olhar e tentar fazer essa administração dentro do teu contexto, né, dentro da tua realidade. Cada um tem suas individualidades, a gente precisa lembrar disso. Também dentro desse contexto de atividade, nesse contexto de gestão e de aprendizagem, nós precisamos lembrar dos nossos ciclos de aprendizagem. Eu tentei pesquisar, mas eu não encontrei, e eu acho que eu vi em algum vídeo no Instagram, de uma profissional que falou do ciclo de aprendizagem. Era uma profissional que aborda assuntos sobre ambiente corporativo. Mas eu achei interessante porque eu vi isso há muitos anos e comecei a observar na minha vida, né. Ela disse assim: "Olha, nós temos que ter paciência com o nosso ciclo de aprendizagem. Normalmente levamos um ano para se ambientar a algo novo, seja uma promoção, seja um emprego novo, seja um relacionamento novo, hã, enfim, aquilo que veio novo na tua vida. A gente tem um ano para se ambientar, para conhecer, para explorar aquela nova situação. No segundo ano, você já vai estar dominando aquela situação. E no terceiro, você está pronto para ir para uma fase à frente. E eu comecei a observar isso. E faz sentido. Comecei a observar em todos os aspectos. Então, comece a se observar, né? Alguma situação nova que aconteceu há um ano. Observe como era e como está agora. E principalmente, leve esse ciclo de aprendizagem para as coisas novas que você quer fazer à frente, no futuro. Desde conhecer alguém, desde tentar um novo trabalho, desde tentar uma nova formação, comece a observar, né? E lembre-se que um ano, tenha paciência por um ano, 12 meses. E aí você começa a ver realmente se aquilo vai fazer sentido ou não. Então, quando a gente fala assim, um ano, nossa, parece muito, mas aí você começa a ver, não, um ano são 12 meses. E para passar 6 meses é rápido, então para passar 12 é rápido também. Então, comece a observar nesse contexto. Lembre-se desse ciclo de aprendizagem, né? Que ele pode sim ter uma interferência, né? Fazer a diferença em algum contexto da tua vida. Hã, Ao mesmo tempo que temos que ter o cuidado, né, com a gestão de tempo, paciência com o ciclo de aprendizagem, né, entendemos já bastante dos nossos circuitos do cérebro, como que ele aprende, como que ele se manifesta, como que ele reage. A gente precisa falar sobre os processos de memória. E quando a gente fala em memorização, a gente precisa falar de sono. Durante o dia, quando nós vamos aprendendo coisas novas, o hipocampo, que é uma área mais abaixo, aqui um pouquinho mais para baixo do cérebro, ela vai armazenando essas informações. São as nossas chamadas informações de curto prazo, aquilo que foi recente ali, que aconteceu recentemente. Depois, quando a gente vai dormir, quando a gente tem um sono saudável, ok, essas informações são enviadas para o córtex frontal, nossa área inteligente, que eu já expliquei nos módulos anteriores. Então, aqui é tipo o nosso disco rígido, né? Onde fica aqui as nossas. Depois que está memorizado, ela vem para cá para que a gente faça acesso a essas informações mais executivas, que chamamos, né? São informações mais inteligentes. É por isso que dormir bem impacta na nossa memória. E isso ocorre, esse fenômeno ocorre quando dormimos. Portanto, olhe para a tua saúde do sono, como que está. Se você precisar de ajuda profissional, busque algum profissional para te ajudar, porque o sono é muito importante e essencial para o processo de memorização, para a gente lembrar daquilo, para a gente acessar aquilo, né?
E é claro que também contribui para a memória, eh, as revisões. Por isso que é importante sempre ter uma caneta, um papel, anotar, escrever. Por quê? Porque nós precisamos revisar. Se é algo que eu quero lembrar, ou que eu estou estudando, ou que eu estou buscando, ou que é importante para mim, eu preciso das revisões. O Ebbinghaus, que é importante, psicólogo que estudou esse processo de memorização, esse processo de acessar a memória, porque a nossa memória é como eu digo acessar, porque é o termo que a gente usa na psicologia, porque é como se ela tivesse os arquivos ali, e a gente vai lá e acessa. A gente faz um acesso às informações que temos ali armazenadas, né. Então o Ebbinghaus ele estudou a curva de esquecimento, e ele constatou que dentro de 24 horas, nós esquecemos de 70 a 80% daquilo que nós aprendemos naquele dia, dentro de 24 horas. Então se você fez essa jornada e não fez muitas anotações, já esqueceu 70%. E por que que é importante, né, sempre trazer essa esse hábito de anotar? Por que que tem pessoas que às vezes falam assim: "Ai meu Deus, eu estou ficando velho, eu lembrei de tal coisa, de repente eu já esqueci hoje". Não, às vezes não é a idade tem sim, ela afeta sim a memória, é verdade, mas às vezes não é só isso, às vezes é o fenômeno aí da curva de Ebbinghaus que está acontecendo. Não anotou? Grandes possibilidades de esquecer. Não deixou ali na frente algo, grande possibilidade de esquecer, né. Então: "Nossa, eu sou tão jovem, tô esquecendo assim tão rápido, porque foi ontem que aconteceu". Sim, é um fenômeno que vai acontecer. Então, não é motivo para se apavorar muito, né, claro, salvo casos que tenham algum nível de gravidade e que precisem da análise de um profissional da área. Mas dentro da nossa rotina, em um contexto saudável, que é o cenário que estamos falando, é normal a gente esquecer, assim, com rapidez mesmo. E o Ebbinghaus, ele traz, eh, a importância da revisão. Então ele diz que se você quer memorizar algo, após 24 horas, revise. Pegue suas anotações e revise. Ah, mas é algo que vai acontecer daqui 15 dias, então você revisa após 24 horas e a cada 7 dias você revisa de novo. O próximo passo que ele diz: revise após 30 dias. Então, revisei 24 horas, revisei a cada 7 dias, revisei ali após 30 dias, depende do contexto, né? Ou a cada 90 dias, depende muito. Então, essas revisões que ele traz, né, dentro da teoria dele, do que ele descobriu com as pesquisas, é de que essas revisões são os acessos àquela informação. E toda vez que eu faço um acesso de novo àquela informação, eu vou fortalecendo a sinapse. Eu deixo ela mais, como posso dizer, mais gordinha, porque ela vai criando uma bainha de mielina, que é uma gordura boa, que faz com que eu acesse mais rápido a informação. Né. Sabe quando alguns profissionais, nutricionistas, né, falam assim: "Ah, você toma ômega 3 para te ajudar na tua memória". É isso o que essa gordura faz, ela contribui para a bainha de mielina, que é essa gordurinha ali que faz com que acesse mais rapidamente. O axônio, que é o corpinho do nosso neurônio, é onde fica a bainha de mielina. Então aqueles neurônios que têm a bainha de mielina ali, eles conseguem acessar mais rapidamente a informação. Eles vão e pegam mais rapidamente lá onde está armazenada aquela informação para trazer para você. Então, o que que o Ebbinghaus faz? Ele traz essa ideia de revisões para reforçar aquela conexão, para acessar mais rapidamente aquilo que você precisa acessar e com mais facilidade, né. Também tem um conceito que o Kahneman traz, que é sobre o priming, né. O que que é o priming? O priming é aquilo que você deixa mais facilmente na tua mente. Então ele traz 3 tipos de priming. O priming semântico, né, é quando você pensa em alguma coisa e ele traz a relação com aquilo. Por exemplo, se eu ouvir a palavra banana,
banana. Que vai vir na minha mente? Pode vir amarelo, pode vir maçã, que é outra fruta, pode vir bananeira. Esse é o nosso priming semântico. Quando você acessa alguma coisa ou ouve alguma coisa e ele te dá algo que é uma correlação com aquilo. Então, quando a gente vai estudando alguma coisa, a gente vai criando esses efeitos priming na nossa mente. Tem também o priming percentual, que é mais relacionado a visual. Isso aqui, pessoal aí de marketing, comunicação visual acaba usando mais. Por exemplo, se eu vejo ali a imagem da maçã mordida, eu vou lembrar da Apple, né, da marca lá, né, de celulares, de Macs, né, MacBooks. Então, esse é o priming percentual. E o priming repetitivo é quando você ouve tanto sobre aquilo que vai vindo à tua mente as correlações mais rapidamente. Então, isso também faz parte, né, do processo de aprendizagem. Outro tópico que eu separei para trazer nesse módulo de aprendizagem é sobre a criatividade. Por quê? Porque às vezes eu estou ali estudando, me aprofundando em algo, mas eu gostaria de ter um processo criativo melhor, né? E algumas pessoas falam assim: eu não sou nada criativo, não sou nada criativo. Claro, todos nós temos alguma aptidão um pouco mais para algo, menos para outro, isso é normal. Só que o que algumas pessoas não sabem é que a criatividade, ela pode ser estimulada. O Jacob Petrie traz, no seu livro sobre esse processo de criatividade. O que ele destaca, né? O livro Seja Singular, é o nome do livro. Ele diz que ele traz a ideia de que a criatividade ela não é do nada, né? Então tem pessoas que acham, ai, poxa, como ele é criativo, e a pessoa acha que a pessoa foi lá, dormiu e acordou com a ideia, né? Do nada. Não é do nada. O processo de criatividade, ele ocorre por inspiração, por estímulo, aquilo que você está inserido, aquilo que você está vendo, né? Então ele diz que para ser criativo você tem que estar atento às coisas, ter as percepções e inspirações. Então é muito comum, por exemplo, algum profissional, da arquitetura viajar para um país do exterior e dizer assim: eu estou aqui visitando, conhecendo, para ter inspirações para o meu trabalho". Sim, 100% válido, porque ele vai ter as inspirações. Não estou falando aqui de plágio, nem de copiar, nem de se apossar de ideias de outras pessoas, não. Estou falando de inspiração. É pegar a ideia e com a tua capacidade elaborar algo, né, que seja nesse sentido. Por exemplo, outro exemplo também, o Uber. O Uber vem de uma inspiração, né? Eu tinha os motoristas e os clientes. Os motoristas precisavam dos clientes e os clientes precisavam dos motoristas para atender uma necessidade. O Uber foi, opa, vou ser a ponte entre esses dois, né? É uma inspiração. Ele teve a atenção, a percepção, se inspirou e teve a criação. Essa parte da criatividade ela é muito explorada também entre empresários, né? Pessoal aí que quer abrir um novo negócio, então é muito trabalhado isso. Starbucks é um exemplo, né? Na história de Starbucks, ele estava na Itália, ele visitou uma cafeteria, ele achou lá um pouco diferente, ele se inspirou, criou o Starbucks, que tem, né, a sua particularidade, por assim dizer. A boneca Barbie, né? A, a dona da Mattel, ela estava viajando também e ela viu eh, uma boneca, e ela identificou que aquela boneca tinha um contexto adulto, por assim dizer, e a filha dela era criança, e ela estava crescendo, ela não queria mais a boneca em formato de bebezinho, né? Queria, né, não na fase de bebezinho, queria mais adulto. E aí ela teve a ideia da boneca Barbie. Então ela estava atenta
as necessidades, as percepções, ela teve essa percepção ativada, e disso veio a inspiração da boneca Barbie. E o nome da filha dela era Barbie, é Barbie, né, aliás. Então ela fez essa inspiração e lançou a boneca Barbie, deu o nome da filha dela, que foi a inspira uma das inspirações dela para fazer a boneca. Então, a criatividade, ela tem esse caminho, é inspiração. Então, se queremos ser criativos, a gente precisa se abrir para olhar algo novo, para ver algo novo, para ouvir ideias novas, porque ela é um processo de construção. Ela não vem do nada. Ela é uma construção, alguns fragmentos que vai fazendo com que a ideia final vá nascendo. Então chegamos ao final da jornada do propósito, vou encerrar por aqui, né, encerramos todos os módulos e quero destacar novamente que se você quer ter acesso ao material com um resumo dos principais tópicos aqui mencionados, vai lá no meu Instagram, encontra lá uma postagem sobre a jornada e comenta lá material que eu vou enviar para você, o link com alguns materiais aí dos principais tópicos dessa jornada. Obrigada para você que ficou até aqui. Espero que o meu objetivo tenha se cumprido, que todos esses conteúdos, de alguma forma, tenham contribuído com você, tenham feito alguma entrega para que você possa lidar melhor com as situações da vida e ter êxito aí em tudo que você fizer. Obrigada.